onde nós temos 3 deles nessas provas de hoje. Temos aí então, nessa primeira semifinal, nós temos o Redelen dos Santos. E vamos lembrar que na prova de 110 metros com barreira, a altura é de 1,7 metros. Larry Wade, da equipe dos Estados Unidos. Isto para homens, né? Porque na prova com barreiras, a prova curta com barreiras para mulheres é de 100 metros e a barreira é mais baixa. A barreira feminina é de 84 centímetros. Muito bem, os dois mais rápidos se classificam. O brasileiro Redelen, o paulista Redelen dos Santos larga na pista 4. Ele foi o segundo na sua eliminatória que aconteceu ontem. Mais 2 brasileiros ainda também participando. Largada boa. Aí o Redelen é o mais alto dos atletas, com mais de 2 metros de altura. Tem que ficar entre os 2 primeiros. Vai perdendo um pouco. Parece que é o sueco na pista número 6. Redelen vai ficando um pouco para trás. Larry Wade, no final, também acaba forçando bastante a sua chegada. Aí você vê o atleta chinês que estava na pista 2, o Shi Dongpeng. E com o número 14,45, o Larry Wade, o americano. O Redelen dos Santos, infelizmente, não se classifica para a final. Ele ficou na penúltima colocação. Ficou em 7º lugar. Aí você vê na pista 3 o americano, o Larry Wade. Estava um pouco atrás e depois forçou bastante. Apenas os 2 primeiros se classificam automaticamente. E depois de todas as eliminatórias, os 2 tempos mais rápidos também chegarão, portanto, à prova final. Portanto, dá adeus aí a disputa ao brasileiro Redelen Melo dos Santos. Vamos esperar aí, portanto, a confirmação. Aliás, Werneck, você já tem aí na pista, né, a confirmação. O Shi Dongpeng ficou com 13,53. O Larry Wade ficou com 13,55. E aparece o Redelen dos Santos com 13,77. Ele não aparece aí na tela, mas este foi o seu resultado. Uma pena, o Redelen conseguiu na semifinal, na eliminatória, 13,57. O tempo realmente ficou pior nessa primeira semifinal. Vamos escutar aí o americano. Bom, ele disse que não estava satisfeito com o fato da chuva, a pista estar molhada, mas ele fez o melhor. Todos tiveram o mesmo problema, né? A gente vê de novo aí o início, ele teve um problema na largada, ele disse que não estava exatamente no posicionamento que ele queria. Percebeu que o chinês apertou o ritmo e tinha que tentar chegar entre os 2 primeiros. Aí, portanto, boa sorte desejando ao atleta americano, que consegue a sua classificação, portanto, como o segundo colocado. A americana destaca o David Cromacher, que vai participar da terceira bateria dos 800 metros, né, Werneck? Hoje nós teremos mais um brasileiro, o Osmar Barbosa dos Santos, que conseguiu um bom tempo, 1:45,72 na sua bateria eliminatória, mas a gente já pode recapitular o que aconteceu nos 110 com barreira, que nós tivemos um brasileiro avançando, apenas um dos 3, não é? Apenas um dos 3 foi o Márcio de Souza, avançou com 13,48. O Matheus Inocêncio não se classificou com 13,59 e o Redelen, nós já mostramos aí, também não se classificou com 13,77. Muito bem, portanto, temos um brasileiro, portanto, que vai disputar a final dos 110 metros com barreiras. O brasileiro Márcio Simão de Souza com 13,48, que aliás foi um tempo pior até do que o que ele conseguiu na sua bateria eliminatória. Nós vemos aí nos 200 metros o Darvis Patton e o John Capel. Nós vimos as 2 semifinais ontem, né, Werneck? E o John Capel, ali no destaque, ele ficou olhando de lado ali naquela competição. E falando com o japonês. Exatamente, né? Você não vai me vencer. E aí o dominicano, Félix Sanches, que vai estar nos 400 metros com barreiras. E ele é o grande favorito desta prova. Teremos também o revezamento 4 por 100 para as mulheres, Tori Edwards e Kelly White. A Kelly White, que é bicampeã, ela ganhou nos 100 metros e nos 200 metros. Um feito muito difícil no Campeonato Mundial. Ela se queixou, aliás, de que ela estava cansadíssima, nem sabia como é que ia disputar. Afinal, disse que foi ver o que dava e deu o que ela ganhou. É impressionante, a gente mostrou ontem a entrevista, né, com ela, enquanto a gente vê o Dwight Stones, que fala exatamente sobre o tempo, né?
Você vê ali ainda ali a faixa dos 110 metros com barreiras, quando ele estava dando ali a sua... Fala agora também sobre o salto com altura para mulheres. A Amy Acuff ficou com 2,01 metros. A prova foi ganha pela croata com 2,03 metros. A Amy Acuff é uma americana que vem bem no salto em altura. Muito bem, portanto, aí nós continuamos de volta aí com imagens ao vivo do Stade de France. Isso nós estamos falando das baterias, né? Exatamente, né? A final vai ser disputada daqui a 2 dias, né? Vamos agora então aos 800 metros. Mais uma vez colocamos na tela o recorde mundial do Wilson Kipketer, que agora é naturalizado dinamarquês, né? Werneck mais um, né? E aí a bateria da semifinal número 1, que envolve o Osmar dos Santos, portanto. Brasileiro Osmar Barbosa dos Santos. Nessa primeira bateria você viu o Osmar Barbosa dos Santos largando na pista 2 ali com o uniforme todo azul. Fez 1:45,72, né, Werneck? Ele naquela prova que nós acompanhamos na eliminatória, ele assumiu a ponta logo depois da segunda curva. Vamos ver se ele vai fazer o mesmo. É o que parece que ele vai fazendo, vai assumindo a ponta, portanto, o brasileiro. Ele na bateria assumiu a ponta, depois caiu muito, mesmo assim conseguiu chegar à frente do americano David Krimenaka. E os dois classificaram-se na base de tempo, não na base da classificação. Ele ficou, inclusive, com um tempo melhor do que o americano, mas ele caiu muito no final. Vamos ver, o recorde pessoal do Osmar Barbosa dos Santos, 1:44,85, ele conseguiu em julho desse ano no Rio. Vice-campeão pan-americano em Santo Domingo, vai sendo o líder da prova. Os 2 primeiros de cada bateria e os 2 tempos mais rápidos entre as 3 baterias eliminatórias avançam para a prova final. Opa, alguém caiu. Caiu um atleta, Werneck. Não deu para perceber, mas o dos Santos tinha escapado. Foi o número 822, o Nicolas Wachira do Quênia. O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos continua na liderança, agora ele vai sendo alcançado. Mais ou menos o que aconteceu na bateria. O Nicolas Wachira ia com o número 822. É o Justus Koek do Quênia. Vamos ver se o Osmar mantém. Tem que ficar entre os 2 primeiros. Pelo menos chegar na terceira posição para tentar o tempo mais rápido. O Osmar Barbosa dos Santos vai chegar em terceiro. Vai perdendo um pouquinho, parece que chega em 4º lugar, Werneck. O brasileiro Osmar Barbosa dos Santos. Repetiu-se a história da bateria. E a gente lembra que são os 2 primeiros, né? Mais os 2 melhores tempos, portanto. O Justus Koek, de qualquer maneira, tinha tempo melhor do que o Osmar Barbosa dos Santos, e a mesma coisa acontecia com o Kipketer. 1:45,31 foi o do russo. O Kipketer ficou com 45,50. O recordista mundial da prova, o Justus Koek, foi o terceiro colocado. A gente já confirma para você o tempo do brasileiro, que vai ter que lutar por uma vaga no melhor tempo. A gente volta daqui a pouquinho. A passagem para a prova final, e a gente vai fazer agora uma recapitulação do lançamento do martelo com a cubana Ipsi Moreno. Ela que tem a melhor marca esse ano no lançamento do martelo. Próximo dos 75 metros. Né? Para ser exato, 73 metros e 33 centímetros. Para a cubana Ipsi Moreno. Aí a francesa Manuela Montrebrun. Bronze no campeonato europeu ano passado. Pouco mais de 70 apenas. Ela fica com 70 metros e 92 centímetros. Fica com a segunda posição. Vamos ver aí a russa Kuzenkova, 32 anos. Quarta tentativa, talvez tenha ficado com a medalha de prata, né? Fica com a medalha de prata com 71 metros e 71 centímetros. A cubana fica com a medalha de ouro, portanto, a Ipsi Moreno. Aí a vibração dela no lançamento do martelo.
Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais uma bateria dos 800 metros. Teremos molhada, mas não está chovendo mais. A pista, portanto, parece que vai secando, aí o que vai favorecer aí os atletas vão fazer parte de mais uma bateria, enquanto a gente vê aí o Krummenacher, né, Werneck, o americano, que vai fazer parte da terceira bateria dos 800 metros. A terceira bateria já na etapa de semifinais. Ele vai na pista 8. Nós temos o espanhol Antônio Manuel Reina, um bom nome nesta prova, o queniano Japhet Kimutai, o italiano Andrea Longo, o alemão René Hermes vai na pista 4, o Ezequiel Sepeng da África do Sul, é um bom nome também. Ele vai na pista 6. A gente lembra que o recorde mundial da distância é do Wilson Kipketer, que disputou a bateria eliminatória com o brasileiro Osmar Barbosa dos Santos. O Osmar Barbosa ficou na quarta posição. A gente fica esperando ali a confirmação do tempo, já que vai ser difícil, né, Werneck, se classificar para a final, já que são os dois melhores automaticamente. E depois, no cômputo geral, os dois tempos mais rápidos entre aqueles que não se classificaram. São 3 baterias, 2 vezes 3, 6 e mais 2 para completar as 8 pistas. É o americano Krummenacher que nessa temporada marcou 1:44:30. Sua melhor marca esse ano, mas o seu recorde pessoal 1:43:92. Olha a semifinal número 2. A gente vai fazendo uma recapitulação do que aconteceu. Ali com o número 18, o Djabir Said Guerni, da Argélia, acaba perdendo a primeira posição, mas parece que vai passar automaticamente também para a prova final, portanto. Eu acho que ele garantiu ali a segunda colocação. E o Mibulaimi Mulaudzi da África do Sul consegue a classificação. O Alemu Berrano da Etiópia fica fora. Agora olha o tempo, hein, Werneck? Os tempos estão mais baixos, é por causa da pista, 40, né? Quer dizer, existe ainda uma expectativa, uma chance, quem sabe aí do brasileiro Osmar Barbosa dos Santos, dependendo do tempo dessa semifinal, né? Os 8, portanto, que participam, o Werneck já nos havia dito, na pista 8 larga o americano David Krummenacher, o espanhol na pista número 2, o Antônio Manuel Reina, também um dos destaques. Entre esses que estão participando, o queniano Japhet Kimutai, na pista 3, tem o melhor tempo, Werneck. Ezequiel Sepeng, medalha de prata em 1996. Número 11:50, portanto, larga na pista 6. Aí o atleta do Quênia que nós destacávamos, o Japhet Kimutai. Ele tem 1:42:69 como sua melhor marca. Aí, portanto, vão eles. É a prova semifinal número 3 para os 800 metros para homens. A expectativa é do posicionamento aí do Krummenacher, que larga na pista 8. Lá por fora você vai vendo ele com o uniforme azul e vermelho. Já vão agora, portanto, na pista oposta ali. Todos passando para a mesma faixa. E o Krummenacher vai assumindo a liderança. Melhor tempo do ano nos Estados Unidos. São 2 voltas completas na pista. Atrás do Krummenacher está o representante da África do Sul, Ezequiel Sepeng. Olha o espanhol, Werneck. Eles têm que tomar cuidado com o Ezequiel Sepeng, que tem uma boa chegada. Contrário exatamente do que acontece com o Osmar Barbosa dos Santos, que não tem chegada. O Andrea Longo da Itália vem ali entre os 4 primeiros também. A gente lembra, os 2 primeiros automaticamente estão classificados para a prova final, que acontece no domingo. Aí o Krummenacher, você vê que parece que já começa a apertar um pouquinho ali o ritmo sul-africano, hein? O número 402, você vê o espanhol Reina, é o terceiro colocado no momento. Olha, o Kimutai parece também vir muito forte por fora. Lá vem o espanhol. O espanhol abriu. O Krummenacher vai ficando, Werneck. Ficou, tá em quarto,
não vai conseguir se classificar. É o italiano que vai vencer a prova, o longo, e o sul-africano em segundo, o espanhol em terceiro. O Sepeng fica com a segunda posição. O americano está fora. Perdeu muito do seu ritmo. O Krummenacher no final sentiu bastante o esforço. Você vê o americano eliminado, portanto. Ótima chegada aí do Sepeng, quer dizer, ele se segurou ali, mas ele vinha bem na prova, sentiu que estava classificado, segurou ali a segunda posição. Ele tem muito boa chegada, mas não precisou dela hoje. O italiano Andrea Longo, num sprint ali nos últimos 30 metros, conseguiu, portanto, a vitória, a classificação automática, junto com o Sepeng, o sul-africano. O espanhol ficou na terceira posição. E agora vamos ver então a comparação dos tempos para ver se o nosso Osmar Barbosa dos Santos consegue a classificação. Vejam aí que o Sepeng vinha tranquilo e aí começou a aparecer o espanhol e aparecer por dentro o italiano. E o Sepeng, a esta altura, garantida ali a segunda classificação, apenas maneirou. E o americano foi ficando cada vez mais para trás. David, you're watching your race. Obviously didn't go as you had planned, but you knew what you had to do coming out. Is that why you took the lead? E a pergunta é por que ele quis ficar na liderança? Exatamente porque as primeiras duas baterias foram lentas e ele queria forçar o ritmo para, pelo menos, mesmo chegando entre os três primeiros, poder garantir. Tentou fazer o melhor possível, manter a cabeça erguida, né? Nitidamente é desapontado o Krummenacher, né? E a nossa repórter pergunta sobre a temporada dele, em que ele vem sofrendo muitas contusões. Nas últimas 3 semanas ele fala que ele fez um treinamento perfeito, aí, visando exatamente estar bem nessa prova. E torcer aí, portanto, para os seus outros companheiros para chegar na final. 1:46:26 o tempo do vencedor. 1:46:07 do Antônio Manuel Reina. Portanto, é o resultado da semifinal número 3 dos 800 metros. A gente vai dar a lista para você dos que conseguem avançar para a final. Daqui a pouquinho. Teremos também hoje ainda o Feliz Sanches, 200 metros rasos para homens, a final, uma das grandes finais de hoje. Recordista mundial, obviamente, aí o Michael Johnson em Atlanta em 96. Né? O recorde do campeonato também é dele, foi em 95 em Gotemburgo. 2 americanos, Werneck, Darvis Patton e o John Capel. O Frank Fredericks também, a gente pode destacar. E o Darren Campbell, o britânico, que larga na pista 2. E o Bernard Williams, dos Estados Unidos, que tem o melhor tempo da temporada, não se classificou para a final. Portanto, aí a prova dos 200 metros, a final para homens. Aí você vê da Mauritânia, o atleta que larga na pista 3. Ilhas Maurício. Vai aparecer o americano Darvis Patton. Aí o Darvis Patton, portanto, vai largar na pista número 4. Aí você vê o japonês Shingo Suetsugu. Foi exatamente o Shingo Suetsugu que recebeu aquele olhar fatídico. E aquelas palavras desrespeitosas do John Capel. Do John Capel, que está ali, ó. Eles vão largar lado a lado. Lado a lado, pista 5 e pista 6, hein? Exatamente. O melhor tempo do John Capel, 19:85. Bem melhor do que o melhor tempo do Suetsugu Shingo, 20:03. Vamos ver, hein? O Frank Fredericks larga na pista 7. O Frank Fredericks tem um melhor tempo de 19:68, mas ele ultimamente não vem conseguindo isso. Já está um veterano. Nesta temporada de 2003, o seu melhor tempo foi 20,23. Prova dos 200 metros no Mundial, que já deu para o Brasil 2 medalhas. Uma com Claudinei em Sevilha, medalha de prata. E outra, as duas com Claudinei. E a outra também em Atenas, medalha de bronze em 97. Aí a concentração do atleta japonês Shingo Suetsugu. E o pedido de silêncio, né, para o público.
engraçado, né? Que os juízes só falam em francês, não fazem a menor concessão à língua inglesa. Taisez-vous para todo mundo ficar quietinho. Aí é o juiz. Você vê com a pistola automática, né, do ping, que foi substituído para essa prova agora. Para o Mirim, para o Campeonato Mundial de Atletismo. O nono que você vai curtindo ao vivo. Essa é a prova final dos 200 metros para homens. Recorde mundial do Michael Johnson. 19:32 em Atlanta. Aí a expectativa. Largada boa. Largada boa. A expectativa dos americanos nas raias 1 e 4. Olha o John Capel, hein? É o John Capel na raia 6, hein? Mas é o Capel. Patton também tentando chegar. 2 americanos. Com 20 segundos e 30 centésimos de segundo, portanto. 2 americanos, John Capel e Darvis Patton, Werneck. É, exatamente. O Darren Campbell ficou para trás. E foi o Capel, né? É. Parece que foi o John Capel. 20 segundos e 30 centésimos, portanto. A expectativa de ver quem ficou com a medalha de bronze ali na chegada deu a pinta de ter sido o britânico Darren Campbell, hein? Aí a vibração, 2 medalhas para os Estados Unidos, medalha de ouro e medalha de prata, portanto, nos 200 metros. 20 e 30, tempo ainda extra-oficial. O melhor tempo do John Capel é de 19 segundos, 85 centésimos. Mas hoje, vamos lembrar, está chovendo, a temperatura está mais baixa, a pista está pesada. Muito bem, aí depois da decepção com o Krummenacher, que não se classificou, os 2 americanos posam para a fotografia, vamos ver de novo. Você vê o Capel naquela tomada ali, largando na pista número 6. O Darvis Patton na pista número 4. Bom, o John Capel vendo ali pela posição do Frank Fredericks, que ele vinha bem, né? Quando fez a curva, já vinha na vantagem. Olha, o Werneck deu a pinta agora nessa tomada por fora, um pouco mais aberta. E o japonês tem que estar lutando para a medalha de bronze também. Vamos ver agora na repetição da chegada. O Darrell Campbell caiu muito no final. Olha o japonês, vamos ver agora. Parece que vai ser o japonês. É o japonês. O japonês, hein? Medalha de bronze, portanto, para o japonês Shingo Suetsugo. Isso mesmo, 20:31 centésimo de segundo. 35. A República Democrática da Alemanha com 41:37. Os Estados Unidos têm o recorde da competição, 41:47. Melhor tempo, 42:55 da Universidade da Lusiânia. Não teremos ninguém nas raias 1 e 8. Belarus na 2. E a Bielorrússia, né? Grécia na 3, Estados Unidos na 4, Espanha na 5. Ivory Coast, que é a Costa do Marfim, na raia de número 6. E na raia de número 7, a equipe russa. A equipe norte-americana é 3 vezes campeã mundial. Aí ficaria bem para... A Grécia deu uma melhorada muito em velocidade, né? Acho que se preparando, houve um trabalho, como a Austrália fez, a Grécia também fez para os Jogos Olímpicos de lá. E é uma das também, mas aí acho que deve ficar entre os Estados Unidos e a Rússia também, que sempre teve uma equipe muito boa. 41:47 o tempo norte-americano, tempo russo 41:49. São as melhores marcas deles, né? Ao longo, não na temporada, ao longo da história. A gente sabe que no Brasil, no masculino, nós tivemos até medalha das meninas, né, nos Jogos Pan-Americanos agora, no revezamento. 4x4. 4x400, né? Exatamente. Mas nessas provas de revezamento vale muito o entrosamento. No caso do Brasil, tem um treinamento forte da equipe brasileira, né? Mas não me parece que é o mesmo caso dos Estados Unidos, né, Adalto? Os Estados Unidos, eles tinham isso muito bem feito, né? A França também teve um período. A gente sempre diz que, na verdade, o importante aí é o bastão não perder velocidade, né? Nessa troca de passagem, se você pega
Se alguém diminui a velocidade para poder pegar o bastão perde velocidade. Então o objetivo é não deixar esse bastão perder velocidade para que você mantenha uma corrida mais uniforme. Isso é bem treinado, né? Os caras eles treinam muito durante muito tempo. E mesmo assim, né, sempre há possibilidade de erro, afinal de contas, é uma passagem assim, tem que ter uma sintonia muito boa. Mas até pelo número de atletas que os Estados Unidos têm à disposição para as provas de revezamento, deve trocar muito a equipe, né? Existe essa possibilidade. E eles mesmos, né? Existem também algumas questões de vaidade também. Mas a diferença exatamente dos Estados Unidos não é nem tanto na passagem. A diferença deles é eles terem 4 homens muito rápidos, né? Então, às vezes, eles compensam isso com 4 atletas correndo abaixo de 10 segundos. Quer dizer, quase nenhum país tem isso e eles têm. E passagem por passagem, eu particularmente acredito que o Brasil hoje é melhor que os Estados Unidos na passagem, né? Vamos então para a primeira série de classificação. O revezamento 4 por 100 para as mulheres. Lembrando que são 3 séries de classificação. As 2 primeiras de cada série, mais os 2 melhores tempos, vão para a final. É o salto em altura. Exatamente. Olha a situação depois de tanta chuva, né? Amy Acuff, uma das favoritas. Amy Acuff. Percebe que é um salto baixo, ainda ela está fazendo as tentativas de calça. Passa relativamente fácil. Uma atleta com marcas acima de 2 metros. Essa também acima de 2 metros. Kupsikova. Joelho baixo. Você vai acompanhando enquanto a gente aguarda o posicionamento das meninas lá para o revezamento, como estava a competição do salto em altura, né? De novo, a norte-americana Amy Acuff. Sobrando um pouquinho, né, Naldo? São alturas ainda a essa. Bergudis, que já foi campeã do mundo também. Piso molhado atrapalha bem mais esse tipo de prova, sabe? São provas que você tem que ter uma certa segurança para pisar, para entrar. São uma batida muito rápida. O piso molhado atrapalha muito mais esse tipo de prova do que as corridas. Vamos então para esta primeira série de classificação. Angela Williams, Christy Gaines, Inger Miller e Lauren Williams. São as 4 da equipe norte-americana. Aí são 4 atletas com marcas pessoais abaixo de 11 segundos. É isso que eu disse, sabe? Eles conseguem ter sempre 4 atletas muito fortes. Na raia 2, a Bielorrússia. Na 3, a Grécia. Na 4, os Estados Unidos. Na 5, a Espanha. Na 6, a Ivory Coast. Na 7, a Rússia.